dia ainda a todos. Eu queria começar como é devido, agradecendo o convite para estar aqui hoje, feito pela querida Ariadne, e saudar, salve todos aqueles que nas últimas décadas vêm trabalhando aqui, desconstruindo o hospício e transformando essa instituição numa outra perspectiva que a arte tem realmente no trabalho de muitas pessoas que estão aqui, com as quais eu tenho a sorte de trabalhar. Então, salve o trabalho de cada um de vocês, agradeço por estar aqui, podendo compartilhar também algumas práticas e questões que também são caras ao meu próprio trabalho. O que eu trouxe para a gente hoje, eu fiz um pequeno texto para a gente começar e, se der tempo, vou mostrar algumas imagens de ações desenvolvidas pelo projeto Arte Cuidado. Espero que a gente tenha algum tempo. Eu tenho 20 minutos. E o que eu trouxe um pouco para falar para a gente, para compartilhar com vocês, algumas reflexões sobre como é que no campo da arte se operam transformações radicais ao longo dos últimos 50 anos, até um pouco mais, 60, que permitiram que a gente entendesse o campo da arte como um campo capaz de absorver práticas tão diferentes como as nossas no mesmo campo. Como é que as transformações no campo da arte, paralelas, por exemplo, as transformações no campo da psiquiatria, permitem que a gente se agrupe no campo que a gente chama de campo da arte contemporânea ou apenas campo da arte. Então, eu vou fazer uma fala, peço licença, vou ler, vou fazer algumas interferências para não ficar muito chato, é um texto pequeno de 4 páginas, e depois vou mostrar algumas imagens. Então, arte contemporânea, práticas e políticas do cuidado ou como mudar o valor das coisas. Se tomarmos nosso momento histórico isoladamente, corremos o risco de menosprezar o ritmo vertiginoso em que se deram as transformações no campo da arte nos últimos 50 anos, que levaram, entre outras coisas, à não obrigatoriedade e até mesmo à obsolescência do domínio de um métier, de um ofício. O fato de que qualquer um pode ser artista sem ser pintor ou escultor, de haver cada vez menos diferença formal entre obras de arte e coisas do mundo. Haver menos diferença de significado também, eu diria, entre a arte e outras formas de trabalho. Isso se refere, por um lado, a decorrências da divisão do trabalho, como a separação entre trabalho manual e intelectual, que levou artistas historicamente a se associar a atividades intelectuais e se afastar da artesania e do ofício, por assim dizer, mas esse movimento contínuo e radical de descaracterização da arte em relação à sua tradição, arrisco dizer, que nos coloca diante da possibilidade de que quase tudo possa ser entendido sob a chave da arte, mas não qualquer coisa, não tem precedentes entre os demais campos e profissões, mesmo que eles também estejam em movimentos de transformação. Nesse sentido, a natureza e o lugar das práticas artísticas na contemporaneidade parece se definir cada vez mais pela sua interação constante com outros campos e práticas, de modo que podemos afirmar ser uma mobilidade constituinte. Queria que a gente guardasse esse termo. Podemos afirmar ser uma mobilidade constituinte a energia conformadora do campo da arte na atualidade. Isso vem determinando historicamente a abertura radical do fazer artístico a outros campos e práticas, o que podemos observar também na linguagem corrente, na perda dos adjetivos que indicavam a especificidade desse campo em prol de uma denominação genérica, capaz de se abrir a uma infinidade de práticas. Então, se a gente chamava esse campo o campo das belas artes para as artes plásticas, das artes plásticas para as artes visuais, que agora, de forma hegemônica, se faz chamar sem adjetivo algum, arte ou arte no plural. Como diria o italiano Vito Conti, o artista e performer italiano, ao falar do seu deslocamento do campo da literatura para o campo da arte, desde o final dos anos 60, a arte parece ser um tipo de campo, sem características próprias. Um campo para dentro do qual você poderia importar coisas dos outros campos, da sociologia, por exemplo, e por que não da saúde mental, da produção de direitos. A absorção de processos e questões vindas de outras práticas não se restringe apenas à tão falada mistura entre as linguagens artísticas, que, na medida em que se fazem mais experimentais, também passam a habitar esse campo, como o cinema, por meio da chamada videoarte, o teatro e a dança, com as performances, a música, por meio da chamada arte sonora, objetos e instalações ou apenas transmissões sonoras feitas em espaços expositivos e ambientes imersivos. Se esse movimento se dá de forma mais imediata em relação às outras artes, ele se refere também às práticas que estabelecem espaços de indefinição. Também queria que a gente guardasse
ideia. Espaços de indefinição entre arte e educação, arte e promoção da saúde, arte e ecologia, por exemplo, entre outros campos e práticas cuja relação com a arte não é tão evidente. Esses espaços de indefinição entre o campo da arte e outros campos me parecem ser, ao menos potencialmente, espaços propícios para a reinvenção mútua desses campos, das suas práticas tradicionais e especialmente dos sujeitos envolvidos nesses processos de cooperação. Espaços privilegiados para a transformação de cada um individualmente e também do coletivo, para a revolução da sensibilidade, como diria Mário Pedrosa, que só acontecerá quando a maioria de nós tiver olhos livres para ver o mundo e nos abrirmos para entender e participar de suas transformações. Essa perspectiva aponta para uma ampliação da ideia de arte e de artista, como as entendemos historicamente, ou ainda para uma ampliação das versões hegemônicas de arte e artista na atualidade, que eu acho também muito associadas ao mercado, e para a necessária democratização do acesso à arte, mas especialmente da possibilidade de criação, de modo que a arte disponde como instrumento de emancipação sociocultural, como instrumento de reinvenção de cada um de nós e do mundo. Eu acho que é isso que muitas pessoas que trabalham aqui vêm performando, né? De maneira geral, podemos dizer ainda que na contemporaneidade a ênfase recai sobre a arte enquanto atividade produtora de situações e menos de objetos e bens culturais, móveis, passíveis de especulação financeira, que se articulam a partir de uma rede complexa de cooperação entre pessoas e instituições, cujos laços colaborativos podem ser estáveis ou absolutamente efêmeros, apenas por um momento, apenas por um projeto. Como diria ou em décadas, como muitos de vocês estão aí juntos há décadas. Como diria o sociólogo francês Howard Becker, a interação de todas as partes envolvidas num processo produz um sentido comum do valor do que é por elas produzido coletivamente, ou seja, esses processos são capazes eles mesmos de inventar outras concepções de arte. E, desse modo, na medida em que se valoriza mais o processo que o produto, a obra, a arte, pode adquirir, para além de sua associação à produção material, esse sentido ampliado do qual eu já falei. A disseminação desse tipo de processo na arte contemporânea, nas suas mais diversas manifestações, tende também a deslocar posições e hierarquias estabelecidas entre artistas, instituições, participantes e o público, ao privilegiar, em detrimento do trabalho individual, a articulação coletiva entre esses agentes. Temos visto nesse sentido, e eu trouxe algumas ações do projeto Arte Cuidado, se a gente tiver tempo para exemplificar o que eu estou tentando dizer, atividades em que artistas e instituições não desempenham um lugar central de atração, mas se colocam como coadjuvantes. Isso é um termo que a Jéssica trouxe e que eu me apropriei imediatamente, essa ideia de uma ação coadjuvante. Ou participantes. A arte desponta como instrumento para o estabelecimento de redes, de processos relacionados à educação, à emancipação de grupos historicamente silenciados, como as mulheres, a produção cultural de direitos, por exemplo, e, na sua melhor condição, esses processos colaboram para o aprofundamento da democracia e para a instituição de uma sociedade mais justa e igualitária. Nessas situações, a arte não é um fim em si mesmo, mas um meio, um método, caminho de aproximação entre pessoas, grupos, comunidades, cuja relação produz saberes, efeitos e transformação em determinados contextos e territórios. Experiências como as de vocês, nos diversos serviços do Instituto Nísio da Silveira, nos falam da ampliação do campo entendido como artístico e, portanto, de outra concepção de arte e artista, na medida em que operam, consequentemente, mudanças radicais no seu escopo de trabalho, assim como do trabalho de curadores, pesquisadores, instituições, entre outros agentes desse campo que entendemos hoje como sendo, desse campo ampliado, que entendemos hoje como sendo o campo do artístico. Tudo isso que estou querendo especificar com as ideias de mobilidade constituinte e espaços de indefinição, como características que conformam hoje o campo da arte, trata-se de um processo histórico complexo, cheio de nuances, de um estado de crise permanente que mobiliza os agentes desse campo, cujo movimento, a disponibilidade para estar em mobilidade permanente, estabelece o sentido ampliado que hoje é atribuído à arte. Esse movimento de autocrítica, de transformação permanente, como diria Mário Pedrosa, não está na moda.
é mais profundo, está na concepção mesma da arte, na sua função, na sua missão, se quiserem, diria Pedrosa. Está na relação necessária que se estabelece não somente entre o artista e a sociedade, mas, sobretudo, na relação entre o artista e o mundo, com o universo. Palavras de Pedrosa. É importante que se esclareça e se avance a partir desse ponto colocado por Pedrosa. A função da arte e do artista no mundo é colocar em crise, mobilizar as estruturas que estabelece enquanto tal, e também nas estruturas nas quais se insere, as posições, as hierarquias, os métodos de trabalho dos campos e práticas com os quais se relaciona, mudando assim o seu valor e especialmente os sistemas de valoração. Como diria o artista Elliot Sick, a partir de um depoimento da artista Yoko Ono, criar não é a tarefa do artista, sua tarefa é mudar o valor das coisas. A tarefa do artista, enquanto trabalhador, é, portanto, da ordem da transvaloração. Assim, o que convencionalmente tem pequeno valor, passará a ter grande valor, como colocado pela artista Leonora Fabião, mas não apenas isso. Como diria Peter Paul Gilbert, o que realmente está em questão nessa inversão de hierarquias e posições, nas transformações dos modos de produção social, e, portanto, nos modos de produção artística, é a invenção de um modo de produção de novos valores. Como, aspas, né, citação de Peter Paul, como não apenas mexer nos valores, não substituir um para o outro, não apenas revirar, colocando no alto o que antes estava embaixo, mas mexer no modo de produção dos valores, na maneira em que eles são criados, investidos, idealizados, reificados, para que a criação de valores reflita uma relação outra com a instância que os produz. Nesse sentido, a relação com outros campos e práticas mencionados anteriormente, a meu ver, é um processo vital para a arte, sem o qual ela não poderia exercer nos dias de hoje a sua função, como diria Mário Pedrosa, colocar em crise, mudar o valor das coisas. Nos espaços de indefinição instaurados por essas relações que constituem o campo da arte hoje, portanto, a arte extrai também o seu próprio sentido e adquire outro valor simbólico, econômico, cultural e social. Ou seja, não estamos falando da arte como um valor já estabelecido e cristalizado, que ao ser associado a determinados grupos, práticas e objetos, poderia requalificá-los, mudando seu estatuto sociocultural. Na atualidade, ao contrário, esse tipo de espaço tem se mostrado importante, sobretudo, para a transvaloração da arte, e isso é fundamental para o entendimento de outra concepção de arte e artista, do modo como estou buscando defendê-las aqui, concepções que abrem a possibilidade de que práticas tão distintas, mas talvez conectadas por essa perspectiva da arte como processo em que se transvaloram os valores e as formas de produzir valor, possam habitar esse campo chamado de arte contemporânea ou apenas de campo da arte. Obrigada.